Olá a todos e bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre algo que afeta muitos homens, mas que poucos têm a coragem de discutir abertamente. Vamos falar sobre a jornada de se reconectar consigo mesmo. Esta é a história de Marcos, mas poderia ser a sua, a do seu amigo ou a do seu irmão. Marcos tinha 32 anos. A vida dele era como a de tantos de nós. Acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, repetir, tudo no piloto automático. A rotina tinha engolido a espontaneidade, e a vida parecia um filme em preto e branco, previsível e sem graça. No meio desse ciclo, ele sentia que faltava algo vital. Uma peça do quebra-cabeça que ele nem sabia que tinha perdido. A conexão consigo mesmo. O problema era profundo. Marcos não se sentia à vontade para explorar o seu próprio corpo, o seu próprio prazer. Ele cresceu numa cultura onde a sexualidade masculina era um grande tabu. Falar sobre isso, nem pensar. O prazer para os homens era sempre retratado como algo rápido, quase mecânico, sem profundidade, e muitas vezes tingido de vergonha. Era como se essa parte da vida devesse ficar escondida numa caixa escura no fundo do armário. Essa falta de conhecimento sobre si mesmo não era apenas uma questão de prazer. Refletia-se em outras áreas da sua vida. Faltava-lhe confiança, sentia-se um pouco perdido, como se estivesse a desempenhar um papel que não era verdadeiramente seu. Ele sentia que havia um universo dentro dele por explorar, mas não sabia por onde começar, nem se tinha permissão para o fazer. Até que, num dia como outro qualquer, enquanto navegava discretamente pela internet, à procura de respostas que não se atrevia a pedir em voz alta, ele encontrou algo chamado Funny. A sua primeira reação foi de hesitação. Aquelas perguntas clássicas começaram a surgir na sua cabeça. Será que isto é para mim? O que é que os outros vão pensar se descobrirem? Não é estranho um homem procurar algo assim? O preconceito que ele próprio carregava era sua maior barreira. Mas no meio de todo esse ruído mental, uma voz mais calma e mais sábia sussurrou lá no fundo. Você merece se conhecer melhor. Você merece se sentir completo. Foi esse pequeno ato de autoaceitação que o levou a dar o passo seguinte. Ele decidiu que estava na hora de desafiar os tabus que o aprisionavam e de se dar a oportunidade de se redescobrir. A curiosidade venceu o medo. A chegada do Funny me foi um momento de nervosismo e expectativa. Mas a primeira experiência foi absolutamente reveladora. Foi como se uma porta se tivesse aberto para uma sala que ele nunca soube que existia dentro da sua própria casa. Ele percebeu imediatamente que não se tratava apenas do físico. Era muito mais do que isso. Era sobre descobrir que o seu corpo tinha um potencial para sensações que ele nunca, em 32 anos de vida, tinha imaginado serem possíveis. Não era apenas um tipo de prazer, mas múltiplos. Ele descobriu que podia ter controle sobre a intensidade, sobre o ritmo, sobre a duração. Era como se ele, pela primeira vez, estivesse a segurar o leme do seu próprio barco, navegando por águas desconhecidas, mas incrivelmente prazerosas. A analogia é perfeita. Foi como descobrir um novo espectro de cores num mundo que ele sempre tinha visto em preto e branco. Essa descoberta foi o ponto de viragem. Marcos começou a perceber algo extremamente poderoso: conhecer e aceitar o seu próprio prazer. Tornou-o mais confiante em todas as áreas da sua vida. Foi um efeito dominó positivo. No trabalho, de repente, ele se encheu mais seguro para apresentar as suas ideias, para liderar reuniões, para defender os seus pontos de vista. A hesitação que antes o paralisava começou a desaparecer. Nos seus relacionamentos, a mudança foi ainda mais notável. Ele aprendeu a comunicar-se com mais clareza e honestidade. Ao entender melhor as suas próprias necessidades e desejos, tornou-se mais capaz de entender e respeitar os dos outros. A intimidade ganhou uma nova profundidade, porque ele já não tinha medo de ser vulnerável, de ser autêntico. Ele tinha se reconectado com uma parte essencial de si mesmo, que tinha sido negligenciada durante demasiado tempo. Hoje, o Marcos que conhecemos é um homem diferente. Ele não tem vergonha de falar sobre a sua jornada. Ele diz com todas as letras: cuidar da sua saúde sexual é tão fundamental quanto cuidar da sua saúde mental e física. São os 3 pilares do bem-estar. Negligenciar um deles é como tentar construir uma casa com uma fundação instável. Não funciona. O Funny não foi uma solução mágica, mas sim a ferramenta que lhe deu a permissão para começar essa jornada. Foi a chave que abriu a porta para o autoconhecimento, para a autoaceitação e, finalmente, para a autoconfiança. A história de Marcos ensina-nos uma lição valiosa. Ensina-nos que a masculinidade não precisa de ser uma caixa rígida e limitadora. Pode ser fluida, curiosa
e aberta à descoberta. E é por isso que estamos a partilhar esta história hoje. Porque acreditamos que todo homem merece explorar o seu prazer sem culpa, sem estigma e sem vergonha. Todo homem merece ter controle sobre o seu corpo e a sua experiência. Merece ter intimidade consigo mesmo, porque é aí que a verdadeira confiança começa. E acima de tudo, todo homem merece a liberdade de ser quem realmente é, em todas as suas facetas. Se a história do Marcos ressoou consigo, se sentiu aquela pequena voz a dizer que talvez também mereça essa descoberta, saiba que não está sozinho. Esta é uma jornada de autoconhecimento, e cada passo, por mais pequeno que seja, é um passo na direção certa. Obrigado por assistirem e por nos darem o vosso tempo. Se gostaram desta história e acreditam nesta mensagem, por favor deixem um like, partilhem com alguém que possa precisar de a ouvir e subscrevam o nosso canal para mais conteúdo como este. A vossa jornada de autoconhecimento começa aqui. Até a próxima!